Meus queridos, nós iremos nessa manhã dar continuidade à sequência de exposições que nós temos feito no livro de Ruth. E então nós veremos o evangelho do Senhor Jesus Cristo já em seu início lá no evangelho de Ruth, no Antigo Testamento. Eu peço que todos vocês abram a palavra de Deus lá em Ruth, capítulo 2. Será o texto da nossa exposição. Ruth, capítulo 2. Eu peço que todos fiquem bem atentos. Esse é um texto extenso e nós não podemos nos perder, porque nós temos aqui muita informação valiosa para a nossa vida espiritual. Eu peço que todos fiquem bem atentos na leitura da palavra. Obviamente, durante a exposição, nós retornaremos ao texto, mas essa primeira leitura, ela é fundamental para que possamos entender a verdade do Senhor Jesus Cristo descrita aqui. Leiamos então Ruth, capítulo 2. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo, apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: Vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: De quem é essa moça? Respondeu-lhe o servo: Esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio. Desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth: Ouve, filha minha, não vás colheis em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sedes, vai à vasilha e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar refúgio. Disse ela: Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda uma das tuas servas. Na hora de comer, Boaz lhe disse: Achega-te para aqui e come do pão e molha num vinho um teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e lhe deu dos grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se, ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: Até entre as gavelas deixai-a colher e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que as apanhe e não as repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanhara e foi quase um efa de cevada. Tomou e veio à cidade e viu sua sogra o que havia apanhado. Também o que lhe sobejara depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: Onde colhestes hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: O nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja ele do Senhor, porque ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com vivos, nem para com mortos. Disse-lhe mais Noemi: Este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth a Moabita. Também ainda me disse: Com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi à sua nora Ruth: Bom será, filha minha, que saiais,
que saiais com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou e ficou com a sua sogra. Amém, queridos. Que o Senhor nos abençoe por meio da exposição da sua santa palavra. Irmãos, uma das maiores dificuldades que nós temos enquanto crentes em Cristo Jesus é harmonizarmos duas grandes doutrinas bíblicas. A primeira doutrina é a doutrina da soberania de Deus. E, entretanto, nós temos uma outra doutrina que, por vezes, nós imaginamos que está em flagrante oposição a essa doutrina, que é a doutrina da responsabilidade humana. Então, a nossa dificuldade entre gerenciarmos a doutrina da soberania bíblica e da responsabilidade humana nos leva a profundos debates teológicos. Nós falamos da soberania de Deus com base na essência do próprio Deus, que é ser soberano, que é ser aquele que governa sobre todas as coisas. E a Bíblia, por outro lado, mostra que se existe um Deus que governa todas as coisas, existe também um homem que está sendo responsabilizado por todos os seus atos diante de Deus. Então, esse embate entre essas duas grandes doutrinas, por vezes nos leva a algum entrave prático em nossas vidas, em que nós nos questionamos: vamos esperar Deus agir em nossas vidas, diante de uma realidade ruim, ou nós vamos assumir a responsabilidade diante de uma situação adversa em nossas vidas? Por exemplo, quando nós vemos um familiar doente, ainda que seja uma coisa simples, uma dor de cabeça, talvez uma febre mais forte, nós nos questionamos: e aí, leva essa pessoa ao médico ou apenas oro ao Senhor? Ou então, quando você precisa de trabalho, será que você vai para a rua procurar esse trabalho ou você apenas fica em casa orando, esperando que o Senhor abra uma porta? De fato, parece haver uma tensão entre essas duas doutrinas, mas na verdade nós vemos uma confluência entre elas dentro das Sagradas Escrituras. A verdade é que a Bíblia fala tanto da responsabilidade dos homens, como também do agir soberano de Deus, que controla todas as coisas em favor do seu povo. E essa pseudo-responsabilidade, tensão entre responsabilidade humana e soberania divina, dentro da teologia nós chamamos de antinômio. E nós temos alguns antinômios na Bíblia. Um antinômio diz respeito a duas verdades que são aparentemente antagônicas, mas que, de conformidade com as Sagradas Escrituras, elas andam em harmonia. E eu quero mostrar para vocês alguns antinômios, como, por exemplo, a dupla natureza de Cristo. Como que Cristo é, ao mesmo tempo, 100% homem e 100% Deus? Como que existe um só Deus e esse mesmo Deus, ele é composto por três pessoas distintas? Tudo isso, então, nos leva a perceber que antinômios estão presentes na Bíblia, na palavra de Deus. E quando nós lidamos de maneira específica com esse antinômio da responsabilidade humana e da soberania de Deus, nós podemos facilmente ser tendenciosos a focar mais um do que em outro. Vejam, nós podemos ser afoitos e pensarmos que tudo depende dos nossos esforços. Eu estou com uma dificuldade, o que Deus requer de mim é apenas que eu haja, que eu venha a ter uma atitude enérgica diante de uma situação. Ou então nós podemos ser relapsos e não fazer nada e apenas ficarmos orando, parados, sendo negligentes diante da nossa realidade que estamos inseridos. O texto que nós temos diante de nós nessa manhã irá nos ajudar a resolvermos um pouco dessa dicotomia a respeito desse antinômio, como lidar com a soberania de Deus e a responsabilidade humana. No nosso texto, nós podemos ver, enquanto que o Senhor cuida de nós, enquanto ele cuida da vida do seu povo, ele também requer de nós que não fiquemos inertes. Ele requer que tenhamos atitudes diante das circunstâncias em que ele nos coloca. Vemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Inclusive, ele utiliza o nosso esforço para poder cuidar de nós. E logo no início do texto, nós vemos nos versículos 1 e 2, que o texto nos mostra a sermos responsáveis diante das circunstâncias em que nós estamos vivendo. Nós vemos claramente o texto descrevendo uma atitude direta de Ruth para resolver a situação em que ela estava vivendo. Os versículos 1 e 2 nos falam o seguinte, eu peço que vocês acompanhem a leitura comigo.
Tinha Noemi um parente do seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: Vai, minha filha. Bem, antes de explicar o que está acontecendo aqui, essa cena, até se estabelecer esse diálogo entre Ruth e Noemi, por misericórdia daqueles que não acompanharam as nossas últimas exposições, é importante que a gente saiba exatamente quais são as circunstâncias que se dá esse diálogo. Nós vemos no capítulo 1 que dos versículos 1 a 3, Elimeleque, junto com a sua esposa Noemi e os seus 2 filhos, decidem se mudar para a terra de Moabe. E lá, enquanto eles vivem lá, os seus 2 filhos, Malom e Quilion, casam com mulheres moabitas, e também dentro desse contexto morre Elimeleque e os seus 2 filhos. Então, nós vemos Noemi completamente desprotegida, e ela decide, então, voltar para Belém. O problema é que ela tem as suas 2 noras apegadas a ela. Então, diante dessa realidade, ela aconselha aquelas 2 moças a voltarem para a terra de Moabe, voltarem para a sua família, para que lá, então, elas pudessem casar novamente, estabelecer novamente a sua família e terem filhos. Nesse contexto, Orfa decide voltar para Moabe, enquanto que Ruth se apega à sua sogra, mas não apenas à sua sogra, ao próprio Deus da sua sogra. Ela faz uma profissão de fé lá nos versículos 16 e 17 do capítulo 1, dizendo que o Deus de Noemi seria o seu Deus e o povo dela seria também o seu povo. E quando elas chegam lá em Belém, nós vemos uma cena de grande perplexidade, em que no versículo 19, vemos que toda a cidade ficou comovida com a situação de pobreza e dificuldade com que Noemi e Ruth chegaram até lá. Elas chegaram lá em Belém, e Belém tinha comida. O Senhor se lembrou do seu povo, lá tinha comida. Mas tinha uma questão, irmãos. A comida não ia cair do céu. A comida seria adquirida por meio de um esforço. Então, elas precisariam se esforçar para conseguir esse alimento. E é justamente dentro desse contexto aqui, elas chegaram em uma terra que tinha alimento, e elas precisavam buscar, que se dá esse diálogo aqui entre Ruth e Noemi. Mas antes, o versículo 1, nos aparece aqui uma informação a respeito de Boaz. Uma informação aparentemente solta, falando de um homem que tinha muitos bens, que era, assim, da família de Elimeleque. Mas aqui nós vemos que apresenta esse homem e não se fala mais muita coisa sobre ele. Nós veremos na continuação da exposição quem é, de fato, esse homem. Então, no versículo 2, vemos, de fato, o diálogo entre Ruth e Noemi. Ruth está se dispondo a trabalhar para ter o sustento não apenas dela, mas também da sua sogra. O trabalho que nós percebemos que Noemi, ou melhor, que Ruth se dispõe a fazer, não é um trabalho nada glamouroso, irmãos. É um trabalho de apanhar espigas. Vejam, ao se casar com os filhos de Elimeleque, certamente em algum momento Ruth pôde desfrutar de uma situação de bonança, em que ela pôde ter um pouco de condição financeira, que ela estava sendo cuidada pelo seu marido, mas mesmo assim, esse passado dela não fez com que ela se negasse a pegar espigas caídas no campo. E, geralmente, esse trabalho se dava da seguinte forma. Tinha, assim, aquele campo que chegava no período da cega, então tinham os servos. Os servos, eles eram os responsáveis por estarem com uma foice, e então eles faziam um trabalho mais duro de se abaixarem e irem cortando os feixes. Logo depois, vinham as servas. As servas, elas eram responsáveis por recolher esses feixes cortados. Mas a gente sabe que o trabalho nunca é perfeito. Sempre ficava alguma coisa caída, caía em algum lugar que as servas não tinham visto. E era justamente dentro desse contexto que aqueles que eram desprovidos de uma condição financeira favorável iam até lá e pegavam, então, esses feixes que haviam caído e que não haviam sido recolhidos pelas servas. Então, o que nós vemos é que Ruth, por ser uma estrangeira, uma mulher pobre, ela poderia ir para fazer esse serviço. Mas, de fato, não era um trabalho fácil, era um trabalho árduo, principalmente para uma mulher que havia passado pela realidade do casamento, de ser provida pelo seu marido. Mas aqui eu quero que vocês percebam algo bem claro aqui no texto. Nós não vemos Ruth em nenhum momento achando esse trabalho indigno ou reclamando de ter que fazer esse trabalho.
Veja, ela poderia falar para Deus, Deus, olha, deixei o meu Deus, deixei minha terra, deixei minha família, e agora então o Senhor me leva para um trabalho desse? Não, eu quero ir para um lugar de honra, eu quero estar na cabeça, eu quero estar em um lugar bom. Mas o que nós vemos é uma mulher que agiu sem murmuração, sem autocomiseração, ó céus, ó vida. Ela se dispõe a trabalhar e a trabalhar duro. Aqui nós já vemos, biblicamente, a verdade da dignidade do trabalho, de qualquer trabalho honesto, para que a gente possa obter o nosso sustento. E então, o que nós vemos aqui, irmãos, é a doutrina tão destacada no período da Reforma, de que se você for um sapateiro ou um grande intelectual, o Senhor há de te abençoar. Basta então que você disponha para o seu coração para trabalhar e trabalhar duro. E é isso que nós vemos Ruth fazendo, buscando trabalhar de maneira bem clara e bem direta para ter o seu sustento. E então, Ruth fala que ela iria procurar o campo daquele que a favorecesse. Irei atrás daquele que mo favorecer. Essa palavra aqui, favorecer, pode também ser entendida como aquele, diante daquele em que eu achar graça. Então, Ruth está procurando o campo daquele que vai agir com graça com ela. Obviamente, ela não confia, em última instância, na graça do proprietário daquele campo, mas na graça do Deus que governa todas as coisas e haveria de tocar no coração daquele que seria o proprietário do campo. Então, dos versículos 3 ao 7, nós vemos Ruth chegando até o campo de Boaz e um diálogo entre Boaz e o servo responsável pela sua colheita. E eles falam de maneira específica, de maneira especial sobre Ruth. Vejam comigo os versículos 3 ao 7. O texto fala o seguinte: ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é essa moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã, até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Basicamente, o que nós vemos aqui nesses versículos, 3 a 7, é que no versículo 3, Ruth vai procurar um campo e chega logo no campo de um homem chamado Boaz, aquele mesmo que é descrito lá no versículo 1. Nos versículos 4 e 5, nós vemos um momento em que Boaz chega à sua terra, ele saúda os seus servos, e lá ele depois começa a conversar com o senhor dos seus segadores, aquele que era responsável, o encarregado dos segadores. E uma coisa que deixa Boaz intrigado é a presença de uma mulher. Lá nos versículos 6 e 7, ele pergunta sobre essa mulher. Versículo 5 ele conclui: de quem é essa moça? Quem é essa mulher que está aí? E então o servo de Boaz fala para ele que essa mulher era Ruth, que havia chegado com Noemi. Toda a cidade sabia da história, como nós vemos no versículo 9, e a fama de Ruth já havia percorrido naquela cidade. As pessoas já sabiam da história de fé dela. Então, chegando lá, o servo de Boaz fala: olha, essa mulher está aqui, está trabalhando duro. Veja, desde de manhã ela está aqui e está rebuscando, está lá colhendo a sua comida. Ela só teve um pouco de um momento ali na choça, descansando um pouco, mas essa mulher está trabalhando firme. E aqui, irmãos, eu quero que vocês percebam. Até aqui, especialmente no versículo 2, nós falamos a respeito da responsabilidade de um trabalho duro. Mas veja, eu não sou o pregador lá daqueles textos que fala: faz a tua parte que eu te ajudarei, ou então Deus ajuda quem cedo madruga. Em alguma medida, há algum nível de uma pequena verdade nisso, mas não é a verdade por completo. Mas nós não falamos apenas a respeito da responsabilidade humana. Nós devemos falar a respeito da soberania de Deus, o Deus que controla todas as coisas que acontecem na história. E a Bíblia mostra que Deus agindo de maneira cuidadosa com Ruth em meio à sua diligência de buscar um bom trabalho. E aqui eu quero que vocês percebam como que Deus está agindo em sua soberania. Versículo 2, o texto fala que ela saiu para trabalhar. E o texto ainda fala o seguinte:
Olha, no campo que eu entrar, eu vou tentar buscar um alimento para mim. É isso que Ruth fala. Primeiro campo que eu entrar, que eles deixarem eu entrar, eu vou entrar lá. E aí percebam o que fala o versículo 3. O texto fala que, por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz. Versículo 1 já tinha apresentado Boaz, e agora o versículo 2, vemos o Senhor guiando Ruth até o campo de Boaz. Mas percebam, irmãos, que não foi de fato a casualidade que levou Ruth até lá. Algumas traduções chegam a dizer que, por acaso, ela chegou lá no campo de Boaz. Mas nós sabemos que não existem acasos na vida do cristão. Não existem acasos na vida do povo de Deus. Nós vemos que Ruth nem imagina como que Deus está sendo gracioso com ela. Ruth nem imagina como o Senhor está conduzindo para o campo daquele que seria o seu resgatador. E aqui eu quero que vocês percebam. Eu falei a respeito do cuidado de Deus com a vida de Ruth. E eu quero que vocês percebam outro personagem que começa a ser destacado aqui. É falado sobre ele no versículo 1. E então, a partir aqui do versículo 3, ou melhor, do versículo 4, começa-se a falar sobre esse homem. No versículo 1, vimos que ele é um homem de posses, muito dinheiro. Mas a continuidade do texto nos mostra que ele tinha mais algumas virtudes. Esse era um homem piedoso, esse era um homem bondoso e um homem gentil. É isso que nós vemos no versículo 4. Boaz chega então a Belém para falar com seus segadores, e então ele começa a saudar eles. Ele fala: o Senhor seja convosco. E parece que era uma relação tão recíproca de afeto e de respeito mútuo entre Boaz e os seus servos, que os seus próprios servos respondem da mesma forma: o Senhor te abençoe. Aqui, de fato, é uma relação de trabalho, mas é uma relação de trabalho em que há uma bênção mútua, em que um está preocupado em que o Senhor abençoe o outro. E aqui, irmãos, esse versículo nos mostra um dos termômetros para que a pessoa saiba se de fato ela vive de maneira piedosa. Como que você trata as pessoas que servem a você? Você deseja de coração que Deus abençoe a vida dela, que ela possa ter acesso à graça de Deus? E mais, essa pessoa que trabalha para você, será que ela olha para você com um olhar de uma pessoa que vê que você é diferente, que quer que Deus abençoe você? Ou, irmãos, esse é um grande termômetro que nós devemos ter nas nossas relações, principalmente quando nós lidamos com aqueles que nos servem. Nós que somos crentes, quando somos atendidos em um lugar, essa pessoa deve ter alegria de ser atendida por nós. Essa pessoa, ela deve ver a glória, a mansidão e a bondade de Cristo sendo manifestada em nossas vidas. Então, o texto continua e nos traz mais informações. E de maneira específica, eu quero que vocês vão lá para o versículo 7. E o versículo 7 nos fala que Ruth se dispôs a rebuscar. Deixa-me rebuscar espigas. O que é exatamente isso? O que é exatamente essa atividade que Ruth se dispôs a fazer? A base dessa atitude, dessa decisão de Ruth, está lá no Antigo Testamento, porque a lei de Moisés preconizava como que os judeus piedosos, deveriam se relacionar com os pobres. Lá em Levítico, capítulo 19, os versículos 9 a 10, a lei fala o seguinte: quando também cegares a messe, ou seja, quando você estiverem no período de colheita da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da messe. Não rebuscarás a tua vinha. Ou seja, depois que as servas passaram, você não vai passar lá de novo, não. Ainda fala, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, Ruth foi justamente fazer isso. Se aproveitar daquilo que estava prescrito na lei do Senhor e recolher aquilo que havia caído daquela messe, daquela colheita. Então, aquilo que nós vemos é que a lei de Deus tinha um cuidado especial com aquele que era pobre e estrangeiro. E Ruth era justamente isso, uma mulher pobre, viúva e estrangeira. Então, o que nós vemos aqui é que nessa relação, Deus está estabelecendo o cuidado para com os mais necessitados. É uma forma de Deus dizer: você não tem o seu campo? Tudo bem, esse campo é seu, mas lembre-se que, antes de tudo, esse campo me pertence. Então, a lei não é sua. A lei que vai reger o seu próprio campo é a minha lei.
Então, com isso, o Senhor está lembrando para os seus servos que ele é dono de todas as coisas e, por meio da sua providência, cuidando daqueles que mais necessitavam. E uma coisa, queridos, que nós podemos observar, que nós podemos nos lembrar, é que nós estamos falando aqui nos dias dos juízes. Nós já falamos bastante isso nas nossas primeiras exposições. E qual é o lema do livro dos juízes? Cada um fazia o que achava melhor. Ruth poderia ter entrado no campo de qualquer outro homem que não deixasse um pouco da colheita para aqueles que eram pobres e estrangeiros. Mas pela providência de Deus, ela entra justamente no campo que seguia a lei de Deus, de um homem piedoso, e ela está protegida no campo desse homem. Percebem como todas as coisas, essa casualidade descrita aqui no versículo 3, na verdade é um grande reger de Deus, para que então ela se encontre com o seu resgatador, para que ela se encontre com um homem piedoso, ela se encontre com aquele que seria o seu provedor. Então, por mais que haja uma diligência da parte de Ruth, o Senhor Deus está cuidando da sua serva. O texto continua, e então dos versículos 8 até o 13, nós vemos que é estabelecido então um diálogo entre Ruth e Boaz. E aqui eu quero que vocês acompanhem comigo, por favor, deixem suas Bíblias abertas, acompanhem comigo a descrição do texto. Os versículos 8 e 9, vemos a descrição da bondade de Boaz com Ruth. O texto fala o seguinte: então disse Boaz a Ruth, ouve, filha minha, não vais colheis em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que não te toquem. Quando tiveres sedes, vai à vasilha e bebe do que os servos tiraram. Aqui vemos que Boaz ele estava disposto a abençoar Ruth muito mais do que a lei mandava. Ele estava cuidando de uma mulher estrangeira. Mas veja, aquilo que a lei prescrevia para Boaz era o seguinte: quando você estiver na sua colheita, aquilo que cair, deixa lá para o estrangeiro. Mas então, Boaz não age dessa forma. Ele vai além daquilo que está prescrito na lei. Ele chega a propor para ela que ela pode ir lá, se alimentar, beber um pouco de água, junto com os servos dele. Então, aqui é um bom termômetro para as nossas vidas. Será que nós estamos preocupados apenas a seguir a lei de maneira estrita e que não há em nós uma disposição de exceder muitas vezes no cumprimento da lei? E eu quero trazer alguns exemplos. Por exemplo, a Bíblia fala a respeito de dízimo. Dízimo é uma doutrina bíblica, mas também é interessante nós vermos que a Bíblia fala a respeito de ofertas. Ofertas para as missões, ofertas para os necessitados. E nós passamos por um período em que as pessoas são necessitadas. Nós temos um fundo de reserva fraternal em que nós podemos exceder no cumprimento daquilo que a palavra de Deus fala para nós. A palavra requer de nós que entreguemos os nossos dízimos ao Senhor. Mas por que não ofertar com graça para aqueles que precisam? E então, nós vemos aqui um homem com seu coração completamente voltado a Deus. Ele poderia apenas cumprir aquilo que a lei exigia, mas estava disposto ainda a fazer mais. Ou então, os crentes que imaginam que basta ir à igreja domingo uma vez, e é o suficiente. Mas a Bíblia nos chama mais. Não de criarmos regras sobre a lei de Deus, esse não é o ponto. Mas é demonstrarmos um coração grato diante daquilo tão grande que Deus nos deu, que é a salvação em Cristo Jesus. Transbordarmos o nosso coração em gratidão e em reconhecimento daquilo que Ele fez em nosso favor. Então, nós vemos ainda nos versículos 8 e 9 que os servos de Boaz não foram perversos com Ruth. Pelo contrário, eles foram graciosos com ela, protegeram ela. Imagine um campo, irmãos, com vários homens, uma mulher viúva, sem ninguém para proteger ela. A probabilidade de um homem com um coração perverso fazer alguma coisa contra ela era muito grande. Mas o Senhor protegeu Ruth, mas não só isso. O bom testemunho de Boaz, bem como a orientação que ele dá para os seus servos, fez com que aquela mulher desprotegida estivesse devidamente cuidada. Então, vejam em tudo que, em meio ao labor de Ruth, há um cuidado providencial de Deus.
Então, no versículo 10, nós vemos Ruth meio que surpresa com aquilo que Boaz acaba de lhe falar nos versículos 8 e 9. Vejam como ela questiona Boaz. Então ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Ela questiona: como é que você faz algo por mim, diante da realidade que eu não mereço nada, eu sou uma mulher estrangeira, não mereço nada da tua parte? E então, no versículo 11, Boaz explica por que ele está sendo tão gracioso com Ruth. E aqui nós vemos no versículo 11 o texto falando: Respondeu Boaz e lhe disse: Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido, e como deixaste o teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. Percebam aqui que a justificativa que Elimeleque, ou melhor, que Boaz dá para Ruth, é o testemunho que ele soube a respeito dela. O fato de dela ter professado a sua fé no Senhor e isso ter gerado frutos na vida dela. Vejam comigo. O texto fala primeiro que ela havia feito um bem para sua sogra. E Boaz já sabia disso. Bem como ela abandonou familiares, a terra, os seus antigos deuses, tudo isso para servir o Deus de Israel. Então, resumindo, aquilo que Boaz está dizendo para ela é o seguinte: sabe por que eu estou tão interessado em te ajudar a cuidar de você? É pelo seu bom testemunho. Então, a beleza do evangelho, a beleza do testemunho de Ruth foi aquilo que chamou a atenção de Boaz. Ele entendia que aquela mulher deveria ser cuidada. E mais, no versículo 12, ele ainda profere uma bênção sobre a vida dessa mulher. Ele fala o seguinte: o Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas viestes buscar abrigo. Boaz então está falando: você buscou abrigo no melhor lugar, você buscou abrigo no Senhor, e então você é minha irmã. Ruth deixou para trás o caminho largo, buscou um caminho estreito, mas o Senhor então tem mostrado que ele está cuidando dela e que de fato ela estava debaixo das asas do Deus de Israel, a quem ela havia professado a sua fé. E a coisa é tão impressionante que no versículo 13 vemos que Ruth fica muito grata, ela fica surpresa, impressionada com o benefício que Boaz faz em relação a ela. O texto fala: disse ela: Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Eu não sou nenhuma das tuas servas e o Senhor age com tanta bondade comigo. E parece que a benignidade, a bondade de Boaz em relação a Ruth só faz crescer. Ele dispôs para que ela ficasse no seu campo, dispôs água para ela, fez então com que seus servos não tocassem nela, mas protegessem ela. Mas no versículo 14, eu creio que aqui é o ponto alto desse primeiro contato entre Ruth e Boaz. Vejam que descrição de cena gloriosa que nós vemos aqui, versículo 14. E a hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come do pão e molha no vinho o teu bocado. Ela se sentou ao lado dos segadores e ele lhe deu grãos tostados e cereais. Ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. Aqui vemos que Ruth, ela é convidada a se assentar para se alimentar junto com os servos de Boaz e ele. Devemos nos lembrar que os antigos, as pessoas do Oriente Antigo, tinham a refeição como sendo um dos momentos mais importantes do dia, e se alimentar com uma pessoa significava ter comunhão com essa pessoa. Então, Boaz está disposto a receber essa viúva estrangeira, que teria pouco acesso à vida social de Israel, e coloca na mesa com ele, rompendo barreiras étnicas, rompendo vários tipos de barreira. Ela não era parte da mesma etnia de Boaz, mas era parte do mesmo povo de Deus. E então ela, por professar a fé no Senhor, Boaz pôde entender que ela fazia parte do povo de Deus, que ela deveria se assentar com ele, apesar dela ser uma pessoa diferente. E é por isso então que nós podemos ver que várias vezes nós encontramos irmãos em Cristo que esteticamente, na sua roupa ou no seu jeito, elas são pessoas bem diferentes. E nós entendemos que ela professa o bom nome de Cristo e nós nos assentamos na mesma mesa que ela.
Já pensou que coisa maravilhosa, irmãos? Quando nós quebramos muitas vezes aquele padrão estético de pessoas que se vestem de uma forma para recebermos pessoas que se vestem um pouco diferente de nós, mas que nós vemos que elas professam a mesma fé que nós temos e nós nos assentamos na mesma mesa. Mas eu vou ainda um pouco mais longe. Percebam, queridos, percebam que aqui nós vemos a descrição de um homem que chama uma estrangeira para comer pão e vinho com ele, se assentar junto com ele e junto com os seus servos. De quem nós nos lembramos? Quem é aquele homem generoso que chama estrangeiros, pessoas que são de outras famílias, para se assentar na sua mesa com seus servos e que possam encontrar nele o devido sustento? Certamente nós nos lembramos do Senhor Jesus Cristo, mas nós ainda veremos de maneira mais gloriosa esse versículo no final do texto, quando nós tivermos toda a percepção do que está sendo dito aqui. Vejam comigo, então, na continuação do texto, os versículos 15 e 16, quando Boaz manda para os seus servos agirem com ainda mais bondade sobre Ruth. Vejam, versículos 15 e 16. Levantando-se ela para rebuscar, depois de comer, né, obviamente, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher e não a censureis. Tirai também os molhos, dos molhos algumas espigas e deixai-as para que ela apanhe e não a repreendais. Boaz manda que os seus servos deixem cair um pouco mais para que ela pudesse recolher. Então, ao final do dia de trabalho, os servos de Boaz haviam ajudado também um pouco mais Ruth. E o texto fala que ela, mesmo assim, ela se dispôs a ter um trabalho intenso. Ela se levantou, foi lá e continuou um trabalho firme. E percebam que mesmo com a ajuda que ela recebeu, isso não foi motivo para Ruth simplesmente deixar de trabalhar. Olha, esses homens estão deixando cair um pouco mais para mim, vamos deixar aí? Quando eles acabarem o colho, não. Estava ali Ruth sendo diligente no seu trabalho. Então, irmãos, por mais que a gente receba algum tipo de benefício, algumas pessoas estão até recebendo o benefício do governo nesse exato momento, um auxílio nesse período de crise, isso não significa que a gente vai ficar em casa só esperando o presidente fazer um decreto para que a gente possa receber o dinheiro. Não. A gente precisa continuar se esforçando e trabalhar duro. É isso que nós vemos aqui. E então, no versículo 17, vemos a consequência do labor duro de Ruth. O texto fala: esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanhara e foi quase um efa de cevada. Meus irmãos, um efa de cevada é muita comida. São aproximadamente 13 quilos de comida. E o texto fala que essa mulher bota no lombo 13 quilos, que a gente sabe, né? Para carregar e para poder levar, então, para sua casa. Então, apesar dessa facilidade que ela teve, ela trabalhou duro, fez a sua colheita, debulhou e levou tudo para casa, não só para ela, mas também para sua sogra. Então, dos versículos 18 até o 23, é a última parte do nosso texto. E é a cena em que vemos Ruth voltando para casa. Perceba, então, que eu tenho dividido aqui o nosso texto em cenas. E a última cena é essa. Ruth voltando para casa e ela dialogando com a sua sogra. Vejam comigo os versículos 18 e 19, que falam que quando Ruth chegou lá na casa dela, que Noemi viu, aquele tanto de comida, ela ficou surpresa. Vejam, tomou e veio à cidade, tomou aquilo que ela havia pego, né, o efa de cevada, e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara depois de partar-se. Tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colhestes hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor, cujo campo trabalhei, é Boaz. Percebam que Noemi fica completamente surpresa e começa a bendizer aquele que havia permitido Ruth colher tanto. Noemi pergunta para Ruth: onde foi que você foi? Qual foi o campo? Qual foi o homem que agiu com graça com você? Veja, na cabeça de Noemi, Ruth havia entrado numa plantação e tinha pego apenas aquilo que havia sobrado. E ela fica espantada com aquele tanto de comida. Ela diz: onde é que será que está sobrando tanta comida assim? Então, no versículo 19, Ruth fala para ela: olha, não dá para saber exatamente que é um homem, mas é um homem chamado Boaz.
Então, Ruth não sabia exatamente a quem ela estava se referindo, e no versículo 20, nós vemos que Noemi começa a bendizer ao Senhor, não só pela quantidade de comida, mas diante da informação de que ela esteve lá na colheita de Boaz. O texto fala: Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Aqui que nós começamos a ver, irmãos, uma mudança de Noemi. Os irmãos devem se lembrar da nossa última exposição, que no capítulo 1, versículo 20, Noemi chega a dizer: Não me chame mais de Noemi, mas me chame de Mara, daquela que está amarga. E agora, então, ela passa a glorificar ao Senhor. É como se o Senhor estivesse restaurando a felicidade de Noemi. E Noemi reconhece a benevolência de Deus. Ela fala, bendito o Senhor que está agindo com benevolência conosco. Essa expressão, ela é muito presente lá no Antigo Testamento. Ela aparece cerca de 250 vezes e ela é utilizada para se referir à ação bondosa de Deus para com o povo do pacto. Então veja, Deus está agindo não apenas provendo materialmente Ruth e Noemi, mas Deus também está lidando com o coração Noemi, que até pouco tempo estava em amargura. Versículo 20, Noemi fala que Boaz não é apenas um homem generoso, né, porque permitiu Ruth pegar tantas coisas, mas também ele é um resgatador. Aqui nós teremos um vislumbre maior desse papel de resgatador na nossa próxima exposição, mas o que nós podemos já saber de início é que ele poderia ajudar ela muito mais do que sendo uma pessoa que dá comida para elas. A posição de Boaz em relação a Ruth e Noemi era especial diante da lei do Senhor. Por isso, então, nós vemos aqui no texto a alegria de Noemi ainda sendo maior. A soberania de Deus mostrando que no futuro de Ruth e Noemi e do povo de Deus havia um resgatador. Havia, então, aquele que poderia cuidar delas em meio àquela situação de dificuldade. Mas em sua soberania, o Senhor não está cuidando apenas do futuro de Ruth e Noemi, não. Ele está cuidando do futuro de todo o povo de Deus que é resgatado e purificado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui o resgatador sendo apresentado e chegamos então na plenitude dos tempos com a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo por meio dessa união entre Ruth e Boaz. O versículo 21 nos fala que Noemi fala mais a respeito, ou melhor, Ruth fala mais a respeito de Boaz para Noemi. O texto fala o seguinte: continuou Ruth, a Moabita. Também ainda me disse, ou seja, Boaz falou para ela: com os meus servos ficarás até que acabem toda a cega que tem, ou seja, tem comida para um bom tempo. Poderia ficar tranquilo. Diante disso, o que Noemi fala no versículo 22? Permanece lá, que a coisa está boa lá. Disse Noemi à sua nora, Ruth: Bom serás, filha minha, que saias com as servas dele, para que no outro campo não te molestem. Ou seja, lá você estará protegida, lá você estará devidamente cuidada. Então, o versículo 23 encerra o nosso texto falando: Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou e ficou com a sua sogra. Percebam, então, como o capítulo 2 encerra de uma maneira bem diferente do capítulo 1. Enquanto que o capítulo 1 acaba em uma espécie de escuridão, em um momento meio obscuro na vida de Ruth e Noemi, o capítulo 2 acaba como que uma luz aparecendo no fim dos túneis, no fim do túnel, em que essas mulheres podem encontrar um pouco de esperança, afinal de contas, até o final da cega elas podem ter certeza que terão comida. E mais, elas estão próximas daquele que é o seu resgatador, daquele que é o seu redentor. Bem, queridos, eu quero concluir a nossa exposição trazendo aplicações diretas para a nossa vida. Basicamente, 4 aplicações. A primeira aplicação que eu quero trazer para as nossas vidas é que nós somos responsáveis diante de Deus por agir de acordo com tudo que Ele nos dá em nossas mãos para fazer. Vejam, aqui nós vemos uma mulher passando por uma situação extremamente difícil e ela vai trabalhar. E ela vai trabalhar o dia inteiro. Ainda que ela encontrasse alguém para agir com graça com ela, que foi Boaz, isso não fez com que ela parasse de trabalhar.
Não, ela continuou trabalhando firme. Por isso, então, nós temos dificuldade em vermos crentes preguiçosos, que, eu só trabalho com isso, eu só quero fazer isso, eu só quero trabalhar se for aquilo ali. São pessoas que estão completamente sendo irresponsáveis com portas que Deus lhe abre. Meu irmão, se Deus não lhe der um trabalho para você ganhar muito bem, entre na porta que Deus está abrindo para você e seja o melhor no seu trabalho. Não é falta de fé buscar o trabalho. Pelo contrário, se você tem fé em Deus, que Deus vai te sustentar, você vai mostrar que a sua fé é verdadeira por meio das suas obras. Pelo fato de você buscar o seu trabalho, não é isso que Tiago fala, lá em Tiago 2,17? A fé, se não tiver obras, ela é morta. Por isso, então, trabalhe firme, porque se você acredita em Deus, mas não trabalha, se você não se dedica, se você não se esforça, não entende a sua responsabilidade e fica acomodado, não pense que vai cair do céu, querido. Em algum momento da história do povo de Deus caiu, mas eles não tinham como plantar e ter o seu alimento no deserto. Por isso, então, que o Senhor fez com que eles tivessem a provisão. Mas então o Senhor nos chama a sermos diligentes e esforçados no trabalho que Ele nos dá. Nós não devemos achar que nenhum tipo de trabalho é humilhante ou não é digno. Se você é só estudante, se dedique, seja o melhor estudante. Se você é uma mulher que cuida da sua casa, seja a melhor dona de casa, cuide dos seus filhos, cuide do seu marido. Se você está desempregado, seu trabalho é sair e procurar um emprego, botar o seu joelho no chão e logo depois sair para procurar um emprego. E Deus espera de nós que não fiquemos acomodados, mas sabendo que todas as coisas vêm da boa mão dele. Por que então nós devemos ser tão criteriosos com uma teologia a respeito do trabalho? Vejam, a palavra de Deus descreve aquele que é o nosso Salvador como sendo um homem de trabalho. E mais, Isaías capítulo 55, versículo 11, é dito que o servo sofredor, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele viu o fruto do seu penoso trabalho e a sua alma ficou satisfeita. E a obra que foi proposta pelo Senhor, ao nosso Senhor Jesus Cristo, foi completamente cumprida. E veja, nós não precisamos exercer esse trabalho de salvação, porque ele já fez de maneira perfeita. Nós não trabalhamos por nossa salvação porque ela nos é garantida em Cristo, mas porque nós vemos o nosso Salvador, aquele que trabalhou duro, aquele que se esforçou para ter a salvação dos seus eleitos. Nós olhamos para aquele que teve um penoso trabalho e dizemos: eu irei trabalhar de tal forma que aquele que exerceu o penoso trabalho em meu favor seja ainda mais glorificado. A minha vida vai ser, então, para que por meio do meu esforço as pessoas vejam o meu Redentor, aquele que trabalhou e que trabalhou duro, e que no final do seu trabalho a sua alma ficou satisfeita da obra de salvação que havia feito. A segunda aplicação que eu quero trazer para nós é que nós somos responsáveis por sermos generosos em relação aos outros com aquilo que Deus já nos deu. Vejam, Ruth foi extremamente generosa com a sua sogra Noemi. Nós não sabemos aqui qual era exatamente a condição de Noemi. Se ela estava em casa apenas sofrendo diante das desventuras da sua vida, ou se ela já era uma mulher de dias avançados e que não conseguia trabalhar. O fato é, Ruth saiu para trabalhar, trabalhou duro e conseguiu sustento não apenas para ela, mas para aquela sua sogra que precisava. Ela tem pouco. Talvez para ela durasse algum tempo aquela comida, mas ela não achou nenhum problema em dividir aquilo que ela pôde obter por meio do seu trabalho. E ainda que tenhamos pouco, irmãos, sempre nós podemos ajudar aqueles que precisam. Talvez a sua renda tenha diminuído nesse período de pandemia, mas será que de fato você não pode se engajar para cuidar daqueles que necessitam, que passam necessidade em nossos dias? Será que você não pode ajudar o nosso fundo para que irmãos sejam agraciados? Nós nunca temos pouco, tão pouco, que nós não possamos ajudar aqueles que precisam. Essa é uma teologia bíblica. Vemos o apóstolo Paulo falando lá em Efésios 4:28, aquele que furtava não furte mais, mas antes trabalhe. E aqui fique atento ao que ele fala depois. Fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Nós trabalhamos não apenas para o nosso sustento, mas também para acudir o necessitado. Meu irmão, você não trabalha apenas para você encher o seu bolso de dinheiro.
Você não trabalha apenas para que você possa ter as suas boas viagens, o seu bom carro, não há nenhum tipo de problema nisso. O problema é se você trabalha e isso não serve para você acudir o necessitado. E Ruth, uma mulher viúva, uma mulher pobre, estrangeira em terra alheia, ela é capaz de ser generosa com uma viúva, talvez já idosa. Será que nós não podemos nos engajar ainda mais? A terceira aplicação que eu quero trazer para nós, que também está vinculada ao nosso texto, é que até mesmo coisas que parecem casuais são orquestradas pelo Senhor. O versículo 3 nos dá uma informação que é muito estranha e que, na continuação do texto, nós vemos que qual o verdadeiro significado daquilo. O texto fala que, por casualidade, Ruth entrou no campo de Boaz. Isso nos mostra, irmãos, que a providência de Deus é que guia todas as coisas. De fato, não foi a casualidade. Não foi o alinhar das estrelas, não foi Marte se alinhando com Saturno ou coisa do tipo. Não, não existe isso. O que existe é o Deus da providência. O Deus que decretou todas as coisas antes da fundação do mundo. Esse Deus movendo com sua poderosa mão todas as situações. E é esse mesmo Deus que conduz a nossa vida, irmãos. E eu espero que essa verdade conduza a sua vida. Que a casualidade não é o que rege a sua vida, mas é que o Senhor Deus cuida da sua vida. Eu digo a você que o Senhor sabe de todas as dificuldades que você está enfrentando, assim como ele sabia das dificuldades de Ruth. Ele sabe o sofrimento que tantas vezes você tem que ficar calado, vem carregando calado. Acredite, irmão. Acredite que o Deus que rege todas as coisas, ele trabalha nos bastidores. Ele trabalha de uma forma que você nem imagina. Ruth não poderia nem imaginar aquilo que Deus está fazendo por sua vida, simplesmente quando ela colocou o pé lá naquele campo. Nós podemos nos lembrar do texto que nós lemos no início da nossa liturgia, em que o Senhor Jesus fala: não andem ansiosos por coisa alguma, porque o Deus que governa todas as coisas está cuidando de nós, está preparando as nossas vidas. E o Senhor, meus irmãos, ele vem preparando condições para as nossas vidas. Nós não precisamos escolher entre a nossa responsabilidade e a soberania de Deus, porque tudo vem da mão dele, mas precisamos nos dispor. Se você chegou em algum ponto de sucesso na sua vida, lembre-se, que bom que você se esforçou, mas glorifique a Deus. Se Deus te deu inteligência, habilidade, oportunidade, persistência, saúde, lembre-se sempre, você se esforçou, mas toda a glória deve ser dada a Ele. E eu chamo você que tem passado por um momento de dificuldade, a olhar para o Deus benevolente, o Deus, Senhor, Deus da aliança, assim como Noemi disse, o Deus tem sido benevolente conosco. E eu lhe pergunto, meu irmão, você que está debaixo da aliança com o Senhor, por que você anda tão preocupado com o seu futuro? O Senhor nos ensina a não andarmos ansiosos com coisa alguma. Confie na benevolência do Senhor. E tal como Ruth e Noemi, nós podemos sim passar por momentos de escassez, mas confiados na providência de Deus, sendo diligentes com aquilo que nós podemos fazer, saiba que o Senhor há de nos abençoar. E mais, você tem dúvidas de que de fato Deus está cuidando de você, está sendo providente? Talvez Ruth tivesse algum tipo de dúvida a respeito disso. Mas se você quer saber a respeito da plena providência e do cuidado de Deus com a sua vida, olhe para a cruz. Quando você começar a olhar para as ações benevolentes de Deus em seu favor, em especial a obra de Cristo Jesus, você vai dizer: nada mais me faltará. O Senhor, meu pastor, nada vai me faltar, porque eu tenho o soberano pastor, é Ele que não me falta. Por isso, então, todas as vezes em que o seu coração estiver pequeno, temeroso, talvez não confiando na soberania de Deus, eu lhe digo: olhe para a cruz, porque você verá a maior ação de benevolência de Deus para com a sua vida. Então seu coração vai encontrar paz. Por isso então que Cristo nos fala: vinde a mim e vocês encontrarão paz. Porque ele venceu a morte, ele cuida de nós, ele nos fala que nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu os dias maus e ele venceu o mundo. A quarta e última aplicação é uma aplicação cristológica, e que eu quero que vocês vejam de maneira ainda mais intensa a beleza do Evangelho do Senhor Jesus Cristo aqui nesse texto. A quarta e última aplicação que eu quero trazer
ou inferência cristológica que eu quero trazer para os irmãos, é que Boaz serve como que uma pequena prévia de um homem muito melhor que viria um dia. Alguém que prestaria atenção naqueles que não faziam parte da família de Deus. Nós falamos aqui, por vezes, de Boaz como sendo um exemplo de homem. Talvez aquele homem que chegasse na sinagoga, ou na sinagoga, não, porque não havia ainda nessa época, mas que chegasse no lugar de adoração e as pessoas olhassem para ele com extrema admiração. Veja, nós estamos falando aqui de um homem misericordioso, piedoso, manso, cuidadoso, que é reconhecido e amado pelos seus servos e pronto para ajudar aqueles que passam por necessidade. Mas a Bíblia fala, o Senhor Jesus, que a Bíblia fala sobre ele é o ponto central. E eu quero mostrar para vocês que Boaz é como que uma pequena prévia de um homem muito maior, que é o Senhor Jesus. Quem era o homem, dono do ouro e da prata, dono de todas as coisas e que sustenta o seu povo? O Senhor Jesus, é Ele. É Ele que, sendo o Senhor da glória, rico, glorioso, dono de absolutamente tudo, até mesmo dos homens que habitam na terra, Ele se humilhou, veio até a terra e se importou com todos aqueles que passavam pela fome, pela justiça de Deus, aqueles que têm fome e sede da justiça de Deus, e Ele nos saciou. Aqueles que necessitavam do cuidado dele, e vemos esse homem nos saciando plenamente. Ele é um homem piedoso que cumpriu plenamente a lei. Ele é o Senhor amado, que é respeitado e querido por todos os seus servos. Ele está naquela sua relação, tal como Boaz, que tinha uma relação tão afetuosa com os seus servos, em que ele proferia palavras de bênção para os seus servos, e os seus servos respondiam a ele que Deus o abençoe. E nós estamos nessa relação pactual com Cristo Jesus. E Cristo Jesus é aquele que protege os estrangeiros. Transformam aqueles que não faziam parte do seu povo em parte do seu povo. Ele nos acolhe, ele nos protege e mais, ele nos dá um lugar à sua mesa. Ele nos alimenta, como nós vemos aqui no versículo 14. Esse versículo 14 talvez seja um dos versículos mais gloriosos de todo o livro de Ruth, em que nós vemos um homem que chama alguém que não era digno para se assentar, junto com ele para se alimentar, junto com seus servos, e proporciona a essa pessoa pão e vinho. Ele diz: venham a mim. Ele falou para Ruth: venha a mim e eu irei lhe proteger. E assim Cristo faz com todos aqueles seus servos: venham e eu irei lhe proteger você. E eu preciso falar contigo, meu amigo, que tem acompanhado essa nossa transmissão, que não tem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Saiba que Cristo é aquele que perdoa os seus pecados. Você é como que um estrangeiro que não é digno da presença de Deus, que não é digno de se assentar na presença daquele que é o dono da seara. Por quê, meus irmãos? Porque o nosso coração é extremamente cheio de pecado. O nosso coração anda longe do Senhor. Mas você, amigo que está nos acompanhando, saiba que em Cristo Jesus, ele se chama para que você se arrependa dos seus pecados, para que você venha até a seara dele. E mais, ele lhe chama para se assentar na mesa dele. Ele oferece para você pão e vinho, porque o meu corpo é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. E então, na plenitude dos tempos, o nosso Redentor veio e chamou estrangeiros, pessoas de toda a origem, para que assentassem com ele. E é isso que nós estamos na grande expectativa da mesa do Senhor, podemos participar da ceia, que em breve o Senhor nos dê esse privilégio, queridos. Por isso, então, Cristo Jesus é aquele que nos chama a se arrepender, a nos arrependermos dos nossos pecados e nós nos assentarmos com ele na santa mesa em que ele nos proporciona toda e qualquer provisão que nós precisamos. Queridos, vamos nos dirigir ao Senhor em oração, pedindo a ele que nos abençoe. Oremos. Santo e bendito Deus, nos alegramos pela tua palavra, Pai. A tua palavra que nos mostra e nos ensina a sermos diligentes, a nos esforçarmos, mas sabemos que em todo o nosso esforço, a tua boa mão está abrindo portas. Em todo o nosso esforço é o Senhor que nos guia, que diz não e que diz sim. Ao Senhor pertence o não e o sim. Ao Senhor está o governo de todo o universo. Ó Senhor Deus, obrigado também, porque em Cristo Jesus nós somos chamados a nos assentarmos na tua mesa santa.
Obrigado, Senhor, porque em Cristo Jesus nós temos o privilégio de olharmos para a cruz do Calvário e podermos, até o dia do retorno do Senhor Jesus Cristo, partimos do pão e bebermos do vinho em memória do Senhor, lembrando a tua obra gloriosa. E obrigado, Senhor, porque o nosso resgatador nos chama para a mesa dele e nos oferece pão e vinho. Que o nosso coração possa encontrar júbilo, alegria no nosso resgatador, no nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, aplique a tua palavra a todos os irmãos que estão acompanhando e aplica também a palavra àqueles que não têm o Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador. Que nessa manhã, por meio da pregação da tua palavra, da obra eficaz do teu Santo Espírito, eles possam se encontrar com seu Salvador. Que a possível casualidade de ter entrado nessa transmissão nessa manhã, eles possam perceber que não foi ao acaso, mas foi o Senhor regendo todas as coisas para que eles possam se encontrar com seu resgatador, o seu Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós oramos assim, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.